Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar do ensaio monozemático, também conhecido como ELISA. A palavra ELISA, na verdade, é uma sigla que significa ensaio de imunossorbente ligado à enzima, ou seja, é um ensaio que utiliza, um teste que utiliza uma enzima ligada a um antígeno, um anticorpo, que permite a detecção, então, de anticorpos contra determinada antígeno ou antígenos presentes em determinados micro-organismos. A visualização dessa técnica se dá pela reação enzima-substrato, que gera a formação de uma cor. Essa cor é o que a gente vai observar no final para determinar se aquela amostra é positiva ou negativa, ou se ela apresenta uma quantidade elevada de antígenos ou de anticorpos. Nós temos 4 variações da técnica de ELISA. A variação de captura ou sanduíche, que pesquisa antígenos, que é a técnica que nós estamos fazendo. O ELISA indireto, que pesquisa anticorpos. O ELISA por competição, que pode pesquisar tanto antígeno como anticorpo. E o ELISA de fase sólida, ou também chamado de SNAP ELISA, que também pode detectar tanto antígeno como anticorpo. Nesse ELISA de fase sólida, nós temos uma reação rápida. Nos outros 3 variações anteriores, né, do ELISA, a gente vai ter uma reação um pouquinho mais demorada, né, que pode demorar até 2 ou 3 horas para ter o resultado, mas é um teste bastante sensível e bastante específico. Então, nós vamos falar do ELISA de captura ou ELISA sanduíche, que é para pesquisa de giardia. Então, esse teste que está aqui mostrado para vocês, o kit comercial, né? Na verdade, ele vem com alguns reagentes para se fazer o ensaio. Ele vem com uma placa contendo micropoços, e nesses poços nós vamos colocar em cada uma amostra diferente, fora os controles positivo e negativo. E nós temos, então, os reagentes para utilizar como controle positivo e negativo. Então, o princípio da técnica é a presença de um anticorpo de captura específico para o antígeno-alvo, ok? Que esteja absorvido, então, na placa, né? Então, nós vamos ter um anticorpo de captura, ele vai estar absorvido na placa e ele vai capturar, como o próprio nome já diz, ele vai prender o antígeno-alvo. Como a gente está pesquisando o antígeno de Giardia nas fezes, né? Então, esse anticorpo de captura ele é específico para os antígenos de Giardia. A amostra, então, é adicionada na placa, a gente faz uma primeira incubação, né? Durante essa incubação, os antígenos, então, se eles estiverem presentes e se eles forem específicos para esse anticorpo, eles vão se ligar nesse anticorpo. Depois, nós vamos, terminada essa incubação, nós vamos lavar essa placa e adicionar um segundo anticorpo, só que dessa vez esse anticorpo nós chamamos de conjugado. Ele vai estar, então, adicionado a uma enzima, né, que é o que vai, então, gerar a cor para nós lá no final. E essa enzima também, esse anticorpo marcado com a enzima, também tem como alvo o antígeno que a gente está pesquisando na nossa amostra, tá? Então, por isso, né, por essa característica de já ter um anticorpo na placa, a gente coloca o antígeno e depois joga um segundo anticorpo, o teste é chamado também de ELISA sanduíche, como se fosse dois antígenos, 2 anticorpos, aliás, com o antígeno no meio. Então, como eu falei, a técnica possui bastante sensibilidade, né, porque a presença de uma quantidade baixa de antígeno ali na amostra já é o suficiente para ser detectado, e um amplo poder de visualização do sinal, porque essa cor ela é medida não apenas pelo olho humano, mas sim por um aparelho de espectrofotometria. Então, a técnica, né, está resumida aqui nessa imagem. Então, na plaquinha ali, nos pocinhos, nós vamos ter o anticorpo de captura. Aí, nós vamos colocar a nossa amostra, que no caso do nosso teste é a amostra de fezes, para saber se tem o antígeno da giardia.
Aí, se essa amostra estiver contaminada, esse antígeno vai se fixar no anticorpo da placa durante a primeira incubação, né? Aí nós vamos lavar, retirar o excesso de resíduos e vamos colocar o segundo anticorpo, que é aquele anticorpo conjugado com a enzima que eu comentei com vocês, certo? Então, esse segundo anticorpo vai fazer um sanduíche com esse antígeno. E para a gente visualizar a reação, a gente vai então gerar uma reação enzima-substrato. Então, com essa enzima mais o seu substrato, né, elas vão reagir, vão formar um produto colorido e a gente vai ler no final a reação. Durante essa etapa de incubação do anticorpo secundário e da enzima, nós também temos mais um período de incubação para que essa reação aconteça. Então, o tempo de incubação entre uma amostra e outra, entre um reagente e outro, ele vai variar de acordo com o kit comercial, tá, gente? Mas, na verdade, não passa de em torno aí de 2 a 3 horas, tá? Não passa disso. Bom, e aí como é que a gente vai interpretar? Então, a gente vai ter a plaquinha, a gente vai ver a formação de uma cor, né? Que normalmente vai variar de acordo com o teste, de acordo com o kit comercial. E a gente vai ler da seguinte forma, né? Vai interpretar da seguinte forma. A intensidade da reação, seja uma cor mais fraca ou mais forte, é proporcional à quantidade de antígeno presente na amostra. Então, se der cor, eu tenho antígeno, certo? E se essa cor for mais fraca ou mais forte, isso vai ser proporcional à quantidade de antígeno na amostra. O que significa essa quantidade de antígeno na amostra? Isso vai variar de acordo com a doença, tá, gente? Porque para algumas doenças, muitos antígenos não têm relação com gravidade, e para outras doenças existe essa relação com gravidade. No caso da giardia, não tem relação. Então, a leitura vai ser feita no aparelho de espectrofotometria. Esse aparelho vai fazer a leitura da densidade óptica da cor formada. Ele vai gerar para nós uma imagem, né, com números, e esses números, então, vão ser calculados de acordo com o ponto de corte, que nós chamamos de cut-off. O ponto de corte é fornecido normalmente pelo kit comercial. A partir do momento, então, que a gente colocou a plaquinha, né, lá no aparelho de ELISA, lá no leitor, tá? Então, ele vai ler através de uma luz, ele vai ler a densidade óptica, que é o que eu coloquei aqui como DO, né, da amostra, e ele, subtraído com o valor da DO do controle negativo, nós vamos ter o resultado final daquela amostra. Esse resultado final é comparado com o valor de referência do kit, né, que é o ponto de corte que nós comentamos, e aí a gente vai dar o resultado, então, como uma amostra positiva ou amostra negativa. Então, o teste é relativamente simples. Na verdade, ele se baseia em etapas de pipetagens e a leitura do resultado final. Para que vocês tenham um entendimento um pouquinho melhor, principalmente para quem não está participando das aulas práticas, eu indico aqui 2 vídeos que explicam o procedimento do ELISA. O primeiro vídeo, ele está mais detalhado, porém ele é um vídeo em espanhol, apesar de dar para entender bem, né? E ele tem mais detalhes. O segundo vídeo é um vídeo em português, que mostra também a técnica de ELISA, mas ele está mais resumido, tá? Então, vocês podem acessar esses 2 vídeos no YouTube e também fazer a observação, né, da gravação da aula presencial pelo online para esclarecer melhor como que acontece essa técnica do ELISA, então, ok? Obrigada pela atenção.